Olá, vamos dar continuação ao curso. Vamos estar entrando na área de transferência de dados, para depois a gente começar a introduzir a parte de TCP. Então, o que a gente vai apresentar hoje? A gente vai apresentar alguns princípios de transferência de dados. Isso é um conceito fundamental, né, na área da computação e comunicação. Ele explica como as informações são movidas. Então, a gente vai buscar compreender como as informações são, são movidas entre os componentes, então entre computadores ou então dispositivos de armazenamento, coisas do tipo. A transferência de dados ela está praticamente em todas as operações de um computador, desde abrir ali um arquivo até a gente acessar uma página na internet. A transferência de dados ele é um processo em que as informações saem de uma origem e chega a um destino. Esses dois pontos, origem e destino, eles podem ser componentes internos de um computador ou eles podem ser uma máquina conectada por uma rede. Para que essa comunicação ela aconteça, é necessário que exista um canal de comunicação. E esse canal ele tem que ter regras, essas regras vão definir como os dados serão enviados e recebidos. Todo o processo de transferência possui alguns elementos básicos. Então a gente vai ter o emissor, que é responsável por enviar as informações, e a gente também vai ter o receptor, que ele vai receber essas informações. O canal, que é o canal de comunicação entre o receptor e o emissor e o receptor, ele é o caminho utilizado e o protocolo define como essa troca deve acontecer. Sem regras, diferentes dispositivos ele podiam interpretar os dados da forma diferentes. Então, em resumo, a gente vai ter ali para começar essa parte de transferência confiável de dados, a gente vai ter o receptor, a gente vai ter o emissor, vai ter um receptor e vai ter um canal. A gente vai entender como esse canal funciona e os protocolos. Porque, como eu disse, sem protocolos a gente não conseguiria, os dados ali seriam interpretados de formas diferentes. Então, a gente precisa de protocolos para determinar como esses dados devem ser interpretados. Passando aqui para o slide 2. A gente tem aqui um exemplo no slide, um modelo básico de transferência confiável de dados, né? Então a gente tem aqui a aplicação entrega dados ao remetente pelo RDT send. O protocolo RDT envia esses dados pelo canal usando o DT send, mas como o canal pode apresentar erros, o destinatário utiliza o RDT RCV, que ele recebe e verifica o pacote. Então, quando os dados estão corretos, eles são entregues à aplicação através do Delivery Data. Então, o objetivo do RDT é criar uma comunicação confiável sobre um canal originalmente não confiável. Então, repetindo, a gente vai falar agora no protocolo RDT, que o RDT ele busca criar uma comunicação confiável em um canal originalmente não confiável, onde a gente tem aqui o pacote enviado para o remetente envia aqui pro o destinatário recebe aqui o pacote, ele verifica esse pacote e assim, depois de verificar esse pacote, que a gente passa ele para o Delivery Data, que é onde ele é entregue para a aplicação. Passando aqui para o slide 3, a gente tem aqui o protocolo URDT 1.0, que é a transferência de dados, transferência confiável por canal confiável. Então, como funciona o RDT 1.0? Ele representa um cenário ideal, onde o canal é perfeitamente confiável e o remetente apenas cria o pacote e envia, enquanto o destinatário recebe e entrega os dados para a aplicação.
como não existe erro e perdas, né, nessa comunicação aqui utópica, que geralmente não acontece no nosso ambiente de redes, eles não são necessários mecanismos como o mecanismo da ACK, retransmissão ou número de sequência, que serão apresentados posteriormente. Então aqui seria uma comunicação perfeitamente confiável, que a gente está mostrando no exemplo. Então, onde o remetente manda a mensagem e o destinatário recebe a mensagem, sem perda de pacote e sem nenhuma interferência. Depois o RDT 1.0, a gente tem o RDT 2.0, que aqui a gente já está considerando o canais com erros. O RDT 2.0 ele é uma evolução do RDT 1.0. O RDT 2.0 é uma evolução do 1.0. A diferença é que o protocolo considera que o canal pode apresentar erros. Então, quando a gente estava no RDT 1.0, o canal estava perfeitamente confiável, aí não tinha erros de nenhuma maneira. Então, o remetente enviava e o destinatário apenas recebia o pacote sempre correto. A gente não tinha um pacote corrompido. No RDT 2.0, a situação ela muda um pouco. A gente tem a comunicação entre o remetente e o destinatário, mas o pacote ele pode ser corrompido, a gente não garante que ele vai chegar a 100% correto. Então o que o RDT 2.0 busca descobrir? A gente busca descobrir se o pacote chegou corretamente, se o pacote chegou com erro e se a gente precisa reenviar esse pacote novamente. Então vamos imaginar assim, imagine assim que o remetente enviou uma mensagem de oi, por exemplo. Então mais a gente tem ali os bits da transmissão e um bit se corrompeu no meio da transmissão, mudando algumas letras ali, sendo incompreensível. Chegasse, por exemplo, dois Os, por exemplo, então, né? A gente não consegue compreender essa mensagem. Então o destinatário ele precisa entender e avisar o remetente que essa mensagem chegou com erro. E a gente pode fazer isso por meio do checksum, que acredito que a gente introduziu esse conceito anteriormente, que o remetente ele adiciona um pacote, um valor de verificação. Por exemplo, assim, quando chega no destino, ele calcula novamente o checksum e compara com o destino. Então ele vai criar um valor de verificação do checksum, então ele vai enviar aqueles dados mais um checksum. E quando o remetente chegar esses dados no remetente, esse remetente ele vai verificar novamente o valor desse checksum, e se o valor do checksum for igual ao do remetente, beleza, o pacote está correto. Se ele verificou o checksum e o valor está diferente, então o pacote foi corrompido. E o RDT 2.0 ele adiciona uma mensagem de retorno, que é o ACK, que ele simboliza que recebeu, né, que o destinatário ele informa o ACK para ele falar que recebeu corretamente esse arquivo. O ACK, que seria ali o acknowledgement, que é receber corretamente esse arquivo, que ele informa ao remetente. E além do ACK, a gente tem o NAK, o NAK, que é o Negative Acknowledgement, que é eu recebi com erro, envie novamente. Uma tradução assim, bem mais ou menos, que seria assim, por exemplo. Então a gente vai ter duas verificações. A gente verificou o checksum, essa mensagem foi recebida corretamente, então o destinatário vai enviar o ACK para o remetente, falando sim, recebi corretamente. E quando essa mensagem chegar, o checksum foi diferente, então ele vai enviar para o remetente o NAK, né? O NAC, o NAK, que é recebi com erro. Por favor, envie novamente a mensagem. Então aqui a gente tem uma operação sem erro nenhuma, em que o
simplesmente enviou os dados chegou corretamente, que a gente teve aqui a gente não teve o NAC, a gente só teve que o a gente só teve o ACK, que os arquivos chegaram corretamente, e aqui a gente tem uma operação com erro, onde a gente enviou aqui pro meio de NAC. Então o NAC ele percebeu que o checksum estava errado nessa comunicação e pediu novamente para que o arquivo fosse reenviado. Então, qual era a ideia principal assim do RDT 2.0? O RDT 2.0 era o remetente envia um pacote, o destinatário verifica o checksum e o destinatário ele responde, né? Se o ACK para o pacote correto e o NAC para o pacote corrompido, e pedindo a retransmissão do pacote. O problema é que o ACK e o NAC eles também podem, ele também passa pelo canal não confiável. A gente tem ali o remetente e o a gente tem ali o remetente e o destinatário, e a gente tem ali o canal. E quando a gente envia, quando o destinatário envia de volta o ACK ou o NAC, ele também está passando por esse canal. E a gente tem que esse canal é não confiável. Então, por exemplo, assim, o remetente ele vai enviar o pacote. O destinatário recebe o pacote corretamente. E o destinatário ele vai mandar o ACK. Beleza, o remetente mandou o pacote, o destinatário recebeu o pacote, ele vai mandar um ACK para ele dizer que ele recebeu esse pacote corretamente. Até aí tudo bem. Mas vamos dizer assim que ao enviar esse ACK, o remetente ele recebe algo inválido, então a gente tem uma perda ali no canal. Então o remetente ele não sabe se o destinatário recebeu o pacote ou não, porque ele não recebeu o ACK corretamente. Então o que, que o remetente ele pode fazer? Ele pode reenviar o pacote, então ele reenvia o pacote para o destinatário, mas o destinatário ele já pode ter recebido o pacote, então ele vai receber o pacote duas vezes, esse pacote vai estar duplicado. Então a outra opção seria ignorar o erro, então vou considerar que deu certo, o remetente ele considera que o destinatário recebeu o pacote, mas talvez o pacote não chegou no destinatário. Então é uma falha fundamental no RDT 2.0. Ele não consegue diferenciar se o ACK foi corrompido ou então se o pacote foi perdido. Então a gente não, como ele teve um erro ali no canal quando foi receber o ACK ou NAC, então a gente não sabe se o pacote foi recebido ou se o pacote não chegou. Esse é um dos principais problemas do RDT 2.0. A gente tem aqui o RDT 3.0. O RDT 3.0 ele é uma evolução do protocolo, né, de transferência confiável, a gente para lidar ali com os protocolos anteriores. Então, o RDT 1.0 é um canal perfeito, não tinha erro. O RDT 2.0 resolveu ali os problemas com erros de bits,
para a gente verificar ali o ACK e o NAC, para verificar quando o arquivo foi recebido ou não, mas ele não resolve a perda de pacotes, um problema que eu falei por causa do canal, quando ele manda a mensagem pro remetente novamente, essa mensagem passa pelo canal e pode ocorrer erros. E o RDT 3.0 ele resolve erros, ele também resolve essa perda de pacotes. Então, qual é o problema assim? É o remetente envia um pacote pro destinatário, mas esse pacote se perdeu, ele nunca chegou ali no destinatário. Então, como o remetente vai saber que esse pacote foi perdido, que esse pacote nunca chegou no destino? A solução que o RDT 3.0 ele adiciona é um timer, um timeout. Então, quando o remetente envia um pacote, ele inicia um temporalizador, ele inicia um timer. E ele espera ali a mensagem de OK, a mensagem de ACK. Então, a gente tem alguns casos. Quando o ACK chega, então o pacote foi enviado, a gente iniciou o timer e o ACK recebeu. Então, assim, ele recebe o ACK, ele cancela o temporizador e ele envia o próximo pacote. Um outro cenário também seria em que o pacote ou o ACK é perdido. Então, o pacote foi enviado, ou então ele se perdeu, ou o ACK ou o pacote se perde. Então, ele não recebe a confirmação. Então, ele reenvia o pacote. Então, ele envia o pacote, espera esse timer. O timer finalizou, ele não recebeu a confirmação que o pacote chegou lá. Então, ele reenvia o pacote e novamente reinicia o timer e espera a confirmação que o destinatário recebeu o pacote. Então, como a gente. E isso pode causar ali alguns pacotes duplicados, né? O mesmo problema do RDT 2.0. Então, como a gente evita esses pacotes duplicados? Se o pacote original chegou, mas o ACK foi perdido, então a gente enviou o pacote para o destinatário recebeu, ele enviou o ACK para o remetente, mas o ACK ali foi perdido. Então o remetente ele pensa, o pacote não chegou, então eu vou retransmitir o pacote. O destinatário ele recebe novamente esse pacote, mas como é que ele sabe que é uma cópia? É o número, o RDT 3.0 ele adiciona um número de sequência. Então o pacote ele tem um identificador, por exemplo, um identificador de sequência, por exemplo, enviou o primeiro dado, então a sequência é zero. Então enviou esse dado, beleza, o sequenciador dele ali, o identificador é zero para esse pacote que ele enviou, esse pacote de dados. Se ele enviou um segundo pacote, esse identificador já vai ter outro número, então ele já tem esse identificador, que esse identificador a gente colocou como zero e a gente enviou esses dados. Se esses dados forem enviados novamente, o sequenciador vai chegar com o mesmo número, vai chegar como zero. Então o destinatário ele vai saber, esse pacote, eu já recebi esse pacote está duplicado. Então eu descarto esse pacote que chegou novamente com o sequenciador zero e envio novamente o ACK para que meu remetente saiba que eu recebi o pacote. Isso é feito até que a comunicação seja feita corretamente. Então, por que que esse RDT 3.0 ainda não é eficiente, mesmo a gente ele tendo a gente conseguindo, né, verificar se o pacote está duplicado, a gente conseguindo ali é, a gente não ter uma perca de pacote. O RTT 3.0 ele funciona, mas ele possui um problema grave assim dele. Ele envia apenas um pacote por vez. Então a gente envia o pacote, espera o ACK, envia o próximo pacote, espera o ACK. E a gente pode ter perda de pacotes no meio, né? Então a gente pode atrasar um pouco essa comunicação. Por isso que ele tem esse problema grave, que ele só envia um pacote por vez. Então, se a distância entre o computador for grande, então a maior parte do tempo ele vai ficar esperando, né? A gente vai enviar o pacote, vai esperar esse pacote chegar, vai esperar que o ACK chegue corretamente, que o pacote chegue corretamente, que o ACK passe pelo canal sem perda também do ACK. Então, a gente vai ter ali um trânsito ali
a gente vai ter um trânsito ali muito demorado entre essa comunicação entre pacotes. Então, deixa eu passar para o próximo slide. Tinha aqui no próximo slide falam aqui como funciona o RDT, né? Uma imagem aqui do RDT. Eu expliquei, né? Assim, falando em si. Aqui é uma comunicação em que não ocorreu perda de pacotes, que a comunicação foi perfeita, o ACK foi enviado corretamente, e aqui a gente teve uma perda de pacote. Então, quando tem essa perda de pacote, ele tem o timeout não foi, ele envia novamente o arquivo, ele envia novamente o arquivo e o arquivo é retransmitido ignorando ali a duplicada, porque ele já tem um sequenciador ali que ele vai identificar que ele é duplicado. Então, eu mencionei que a gente tem esse problema do, do RDT 3.0, que ele só envia um pacote por vez. A gente, para resolver isso, a gente tem o paralelismo, que é, em vez de enviar um pacote por vez e esperar o ACK sempre, o protocolo possa permitir que o pacote esteja em trânsito simultaneamente. Então a gente chama isso de paralelismo, né? Que, que funciona da seguinte forma: o protocolo ele passa a enviar uma janela de pacotes. Então assim a gente tem vamos colocar aqui uma janela de 5 pacotes. Então ele envia essa janela com 5 pacotes de uma vez só. Enviou essa janela com 5 pacotes. Então todos estão viajando pela rede assim ao mesmo tempo. Então o remetente enviou ele enviou ali os pacotes, uma janela ali com 5 pacotes. O destinatário ele vai receber essa janela e ele vai responder os ACKs de volta. Então ele vai responder se os pacotes chegaram corretamente. Então, para que isso funcione corretamente, o paralelismo, a gente precisa de duas coisas, que é uma janela de transmissão, que é a janela que define quantos pacotes podem estar sem confirmação. Então a gente pode colocar um exemplo, uma janela de quatro pacotes, que é uma janela de 4 ou 5 pacotes, independe. A gente pode ter uma janela muito maior na nossa comunicação. Então, vamos usar como exemplo assim uma janela de 4 pacotes. Então, o remetente ele pode enviar uma janela de 4 pacotes. Antes de esperar, em vez de enviar um pacote, esperar o ACK, enviar outro pacote, esperar o ACK, enfim. Ele envia essa janela com 4 pacotes com o seu sequenciador, com o seu número de identificação para cada pacote. Então, o destinatário ele vai saber ali qual pacote chegou, qual está faltando e qual está duplicado. Então a gente continua mesmo assim usando algumas tecnologias assim do RDT 3.0. E alguns tipos de protocolo que a gente tem no paralelismo é o Go Back In, que é o GBN que a gente conhece, que ele funciona assim, ele envia vários pacotes e ele recebe os ACKs cumulativos. Então, se um pacote falhar, ele retransmite todos, ele retransmite ele e todos os seguintes. Então, vamos dizer assim, que a gente tem uma janela com 4 pacotes e o pacote 2 ali ocorreu um erro, houve um erro na transmissão do pacote 2. Então ele transmitiu, né, do pacote do 1, 2, 3 e 4. A gente perdeu o pacote 2. Então o que ele faz? A gente enviou essa janela, a gente perdeu o pacote 2. Ele não vai retransmitir apenas o pacote 2. Ele retransmite de onde ele perdeu ali aquele pacote. Então ele vai retransmitir o pacote 2, 3 e 4. Então ele vai enviar pacotes duplicados e o receptor ali, o, o destino, ele vai ter que ver o sequenciador e descartar os arquivos duplicados. A gente tem mais eficiente, um protocolo mais eficiente, que é o repetição seletiva, que em vez de transmitir todos os pacotes novamente, por exemplo, a gente enviou o pacote de 1 até 4,
Em vez de a gente, por exemplo, a gente perdeu o pacote 2, em vez de retransmitir o pacote 3 e 4, porque a gente perdeu o 2, ele retransmitiu 2, 3 e 4 novamente, ele retransmite apenas o pacote 2, que foi o pacote que foi perdido. Eu tenho uma demonstraçãozinha básica aqui para a gente ver como funciona o como funciona o, esse tipo de algoritmo. Só abrir aqui um segundinho, explicando agora mais didaticamente, acho que fica melhor para entender. Só vou ver se está compartilhando. Ok, está compartilhando. Então aqui a gente tem um protocolo que é o Go Back In, ou Go Back In. Então como funciona? A gente tem aqui uma janela de 5 arquivos, uma janela de tamanho 5. Então essa janela ele vai enviar todos os pacotes todos juntos. Então o Go Back In, por exemplo, aqui ele vai enviar essa janela. Eu não consigo enviar mais, ele enviou essa janela de 5 pacotes. Ele vai esperar receber, ele recebeu a confirmação. Recebendo a confirmação, assim ele passa para o próximo. Por exemplo, vamos enviar aqui um arquivo em uma janela de 5. Ele enviou, apesar de enviar só um arquivo, ele novamente é uma janela de 5. Então essa janela me limita quantos pacotes eu posso enviar de uma vez só. Vamos enviar de novo aqui, ó. Eu posso enviar aqui 5 pacotes de uma vez, ok. Mas o que ocorre quando há uma perda de pacotes? Vamos simular aqui o pacote 2. A gente teve uma perda nesse pacote 2. Então, por exemplo, ó, ele voltou novamente aqui no pacote 2, que ele identificou que teve um erro, uma falha no pacote 2, e ele retransmitiu o pacote 2, 3 e 4 novamente. Vamos voltar aqui de novo. Vamos aqui, perdeu o pacote 2. Ok, ele perdeu o pacote 2, ele vai retransmitir, ver que ele confirmou aqui o pacote 1 e 2, mas como houve a perda do 3, ele vai reenviar de novo esse pacote 2, 3 e 4 para confirmar, para que esses pacotes tenham sido enviados corretamente. Então, ele enviou novamente 2, 3 e 4. E assim, depois ele passou a janela para frente novamente. Se a gente vir aqui no protocolo de repetição seletiva, isso não ocorre. A gente tem a mesma janela de 5 arquivos, de 5 pacotes, quer dizer. Então eu vou aqui, ó, enviei 5 pacotes. Ele funciona da mesma forma quando os pacotes chegam corretamente. Ok, os pacotes chegaram corretamente. Posso enviar novamente uma janela de 5 pacotes. Mas, por exemplo, aqui, vamos simular uma perda no pacote 2. Ele confirmou ali o pacote 1, 2, 3 e 4 também, foi confirmado. Mas vamos ver que ele está aqui nas 5 e 6, né? Ele não passou para frente para uma janela de 5 dados. Antes de passar para isso, ele vai reenviar o pacote 2 para liberar a janela novamente. Mas ele só reenvia o pacote 2. Ele envia o pacote 2 e assim ele vai abrir a janela de transferência novamente. Então é isso sobre a de nossa aula de comunicação, né? de, de transferência de dados, e até a próxima aula.